Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Jeff Meu e vamos falar de mais um estadual. Agora vamos falar do Carioca de 1974. Sim, 74 foi o ano em que o Flamengo foi campeão, né? E depois de um regulamento maluco daquele lá de 73, né? A Federação Carioca, felizmente, né? Montou um regulamento mais simples e agora ficou mais fácil, né? E assim, os 12 times se enfrentavam, né, no primeiro turno, Taça Guanabara. O campeão mais os 7 melhores avançava, né, para o segundo turno. Aí no segundo turno e terceiro turno era a mesma coisa, ou seja, eles se jogavam entre si lá, né, 8 times, né, em 7 jogos. E aí o campeão de cada um desses turnos se junta ao vencedor do primeiro turno e aí eles fazem um triangular para saber quem é o campeão, né, do campeonato. E quem somar mais pontos é o campeão. E quem foi o campeão de 74 foi o Flamengo, né? O Flamengo começou meio desacreditado ali, né? Porque ele tinha feito uma campanha interessante no Brasileiro, só que fracassou, né? Na fase seguinte e tal, né? Mas ainda assim o Flamengo tinha um time forte, né? Tinha nomes ali como o Júnior, né? Começava a ter chances ali. De início o Júnior jogava na lateral direita, né? E tinha o Zico, né? Que começava a virar titular de vez, né? Começava a ganhar seu espaço, enfim. E começaria de fato a brilhar, né? Com a camisa do Flamengo, né? Naquele campeonato o Flamengo era um dos favoritos, né? Ao lado do Vasco. No primeiro turno o Flamengo fica em terceiro. No segundo turno o título quase veio, né? Mas só que ficou com o Vasco. E aí o Flamengo mostrou força, né? Mostrou ser aquele time de chegada, né? Ganha o título do terceiro turno e foi jogar o triangular, né? Com o América, né? O surpreendente América e o Vasco, né? No jogo de ida, né? Não, no primeiro jogo o Flamengo bateu o América, né? Do artilheiro Luizinho Lemos, né? O Luizinho Tombo, 2-1. No jogo seguinte, América e Vasco ficaram empatados, né? E ajudou muito o Flamengo, né? Afinal, bastava o Flamengo contra o Vasco empatar, né? Que seria campeão, né? Já o Vasco tinha que vencer para igualar a pontuação e aí forçar uma final extra, né? Num Maracanã lotado ali com 140, 150 mil pessoas, né? O clássico dos milhões foi pegado, tal, né? Foi muito tenso ali e acabou 0-0, o que ajudou o Flamengo, né? Afinal ele jogava pelo empate e conseguiu o que queria. E o Flamengo conquistou o Carioca de 74, né? Um título merecido, né? Porque o Flamengo, né, no primeiro turno não tinha ido muito bem, mas no segundo quase levou, aí no terceiro o time comprovou a força, né, que tinha e aí no triangular não tinha como, né? O Flamengo foi o merecido campeão de 74, né? Em cima de um time que tinha sido campeão brasileiro, né, naquele ano, enfim. O time base do Flamengo de 74 era Renato no gol. A defesa era o Júnior, né? O Júnior, né? Que anos depois, né? Ficaria famoso, né? Naquele esquadrão dos anos 80. Jaime, né? O Jaime é o Jaime de Almeida, aquele mesmo que, como treinador, foi o técnico do Flamengo em 2013, ganhou a Copa do Brasil, enfim. Era ele, né? O Luiz Carlos e Rodrigues Neto. O meio campo era Zé Mário, Geraldo, e esse Geraldo é o assoviador, né? Que era um moleque muito talentoso ali, tinha um futuro brilhante, né? E o Zico. No ataque era Paulinho, Edson e Juninho, né? E o técnico era o Gilberto. Falando desse Geraldo, né? Ele era muito talentoso, tal. Ex-jogadores daquele time dos anos 70 falavam, né? Que ele era muito bom. Possivelmente estaria naquele timaço dos anos 80, né? Só que aí, infelizmente, né? Ele faleceu em 76, né? Numa cirurgia que ele foi fazer, acho que para tirar as amígdalas da garganta, né? E aí a cirurgia foi mal feita, mal sucedida. E o Geraldo acabou morrendo, né? E infelizmente o Flamengo perdia ali um grande talento, né? E, enfim, o Flamengo ficou de luto, né? Naquele ano de 76 e tal, enfim. Essa é uma curiosidade, né? Acabou virando uma curiosidade aí, né? Enfim, vamos continuar aqui. Vamos falar dos grandes, né? O Botafogo, né? Aos poucos começou a perder seus craques, né? O Botafogo. Só que ainda assim era um time forte ainda, competitivo e tal. O Glorioso, porém, não chegou nem perto, né? De ganhar um dos 3 turnos, né? Não foi muito bem e acabou ficando em quarto, né? E agora vamos pro Fluminense, né? Que o Fluminense era um time apenas razoável, né? Só que o Flu foi muito mal, né? Na Taça Guanabara, o Fluminense até chega perto, né? O time disputou o título ali com o América, só que perde o título pro América.
Aí nos outros 2 turnos o Fluminense foi mal mesmo e ficou em 5º lugar na classificação geral, né? Muito pouco, né, para um time que, né, no mínimo devia ter brigado ali, quem sabe ter ganho um dos turnos, né, para ir jogar a final, né? Enfim. Agora chegamos no Vasco, né, que era o atual campeão brasileiro, né? O Vasco entrou como favorito, né? Mas parecia que o time estava ainda festejando, né, esse título brasileiro, né? Porque no primeiro turno o Vasco foi muito mal, né? Ficou acho que em 5º, 6º lugar, se não estiver errado. Levou de 5-1 do Fluminense, ou seja, levou de 5 de um rival que não era lá essas coisas, mas, né, convenhamos, né? Não pode, né? Um time que tinha acabado de ser campeão brasileiro, né? Num clássico, passar essa vergonha, enfim. Mas depois o Vasco acordou, né? Acho que essa goleada fez o time acordar, né? Tipo, vamos acordar aqui, vamos reagir, né? Acabou o brasileiro, foi legal e tal, né? E aí o Vasco voltou a ser aquele time competitivo do Brasileirão, né? O time ganhou o segundo turno, né? E aí jogou o triangular, né? E aí no triangular o Vasco não conseguiu o título e acabou sendo vice-campeão, né? Mas o time brigou, lutou muito ali, né? Contra o América e contra o Flamengo, né? Inclusive acabou empatando os 2 jogos, né? Só que não foi o suficiente, o time da Colina acabou vice. E como eu falei, o campeonato de 74 teve uma surpresa, né? O América, né? O Ameriquinha. O América tinha talvez montado ali um dos seus melhores times da sua história, né? Naquele ano de 74, né? O América tinha um time forte, tinha o Orlando, né? O Orlando Lelé, né? O Flecha, o artilheiro Luizinho, né? O Luizinho Lemos, né? E o Edu, né? O Edu que era o irmão do Zico, né? Simplesmente o irmão do Zico, o Edu Coimbra, né? Que já estava há um bom tempo já no América, né? E o América tinha um time bom ali. E ele mostrou sua força no primeiro turno, né? Na Taça Guanabara, né? O América bateu o Fluminense no jogo decisivo por 1-0, né? E aliás, se vocês procurarem no YouTube, tem vídeos, né? Desse jogo, inclusive, se vocês quiserem, coloca lá América RJ, né? 74, que vai aparecer lá, né? América 1, Fluminense 0, Taça Guanabara, enfim. Tem vários jogos aí, né? Canal 100, também narrando o jogo do título do turno, né? Do América, enfim. E aí o América, né? Não forçou muito nos outros turnos e aí disputou o triangular, né? E o América, que era treinado pelo Danilo Alvim, né? Ex-jogador também. O time parece que perdeu força, né? Talvez ficou satisfeito de ter chegado até o triangular, não sei. E aí o time perdeu a taça e terminou em terceiro, né? Perdeu do Flamengo e empatou com o Vasco, né? Uma pena, né? Que o América talvez poupou o time, mas só que quando voltou, o embalo tinha perdido e o time não conseguiu chegar aí longe e chegar a ser campeão, né? E é isso, galera. Acho que o vídeo já tá ótimo, né? Vamos encerrar o vídeo aqui, né? Espero que vocês tenham gostado. Deem um joinha, compartilhem, comentem também. E o vídeo vai ficando por aqui. Até a próxima.